Seja bem-vindo à aula de número 1 do nosso discipulado e o nosso tema é sobre fé. Nós precisamos começar com uma definição. O que é fé? Fé significa confiança, crença, credibilidade. A fé é uma convicção, é uma certeza absoluta. Nós precisamos começar com essa definição porque muitas das vezes nós confundimos fé com outras situações. Por exemplo, é muito normal as pessoas confundirem fé com pensamento positivo e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensamento positivo é uma coisa e fé é outra coisa totalmente diferente. Porque a fé não é só um sentimento, a fé é uma convicção, é uma certeza absoluta, é uma confiança plena de que Deus permanece no controle de todas as coisas. Olha o nosso livro do discipulado, o que ele traz de interessante para nós. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e à incredulidade. E o nosso crescimento espiritual acontece à medida que cremos, ou seja, nós precisamos desenvolver a fé para que o nosso crescimento espiritual seja eficaz. Na vida cristã, a fé é o que nos leva a crer no impossível e no poder ilimitado de Deus. Olha que interessante, a fé nos encoraja, fortalece e inspira a confiar totalmente em Deus. A fé, ela opera de forma sobrenatural em nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos que a fé é simplesmente um meio para nós conseguirmos algo de Deus, mas não é bem assim. Se nós olharmos para Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, nós temos um princípio fantástico a respeito da fé. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, a fé não é o meio pelo qual Deus me agrada. A fé é o meio pelo qual eu vivo para agradar a Deus. Isso é um princípio que você nunca pode esquecer. Porque você não pode usar a sua fé como uma espécie de cabresto espiritual para tentar manipular o divino, para tentar fazer com que Deus realize todas as suas coisas. A fé não é uma varinha mágica, a fé não é uma lâmpada mágica, a fé é uma convicção que te leva a caminhar, que te leva a crer, que te leva a ter uma vida que agrade a Deus em todos os sentidos. A fé implica crer na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo. E na Bíblia nós temos inúmeras referências que incentivam a prática de fé. E aproveitando que nós falamos um pouco de Hebreus capítulo 11, eu quero abrir aqui uma janelinha para te explicar algo muito interessante. Na Galeria dos Heróis da Fé, que é Hebreus capítulo 11, a última seção desse capítulo é extremamente importante para nós, porque ali nós temos o que eu costumo chamar de anti-herói, que são aqueles que, por meio da fé, viveram, agradaram a Deus, tiveram bom testemunho, mas não alcançaram a promessa. Olha que interessante. Lembra que eu disse para você agora há pouco que a fé não é um meio para que Deus me agrade? Não é uma varinha mágica para eu conseguir todos os meus desejos? Exatamente isso está relatado em Hebreus. Alguns irmãos viveram por fé, tiveram bom testemunho e mesmo assim não alcançaram a promessa. Como é que nós podemos dizer que eles tiveram uma vida de fé? Exatamente por essa ação de confiar, ainda que as coisas não estivessem acontecendo para eles. Lembre-se de uma coisa, o grande desafio da vida cristã é você crer que Deus pode fazer, ainda que Ele não faça por você. Quando você alcançar esse nível de entendimento, você está vivendo a fé bíblica e relevante. Não é uma fé que está preocupada apenas em receber, mas é uma fé que está alicerçada na confiança plena de quem Deus é. E quem Deus é muito mais importante do que aquilo que Ele pode fazer. Eu oro para que o Senhor te auxilie a desenvolver uma fé bíblica relevante e que leve você a viver o sobrenatural. Não somente o sobrenatural das coisas acontecendo por você, mas o sobrenatural de uma vida de confiança, de fé, credibilidade e crença de que Deus é muito maior do que as bênçãos que Ele pode te entregar. Deus te abençoe e eu espero você na próxima aula.